e agora nós precisamos trazer esses dados do banco de dados lá para o Power BI. Mas a gente não precisa trazer todo o banco de dados. A gente precisa entender quais são as informações que a gente precisa carregar para trazer só as informações necessárias. Então vamos colocar um script aqui, entender como se fosse simulando qual seria a necessidade do cliente ou qual seria a sua necessidade para desenvolver dentro do relatório. Então aqui entendendo a demanda, a gente tem um relatório de vendas das lojas físicas. Então lá a gente vai ver que tem tabela para a loja virtual, para as vendas virtuais, e também tem uma tabela para lojas físicas. Então a gente vai trabalhar só com a tabela de lojas físicas. Então a gente vai ter que fazer algumas medidas. Essas medidas a gente vai fazer algumas aberturas. Aberturas que eu digo eu posso ter informação sobre vendas, e essa informação de venda eu posso abrir, por exemplo, por loja, por período. Então isso que eu chamo de aberturas nesse caso, né? As medidas, eu quero fazer o cálculo de receita, margem, custo total e quantidade de itens vendidos. Isso aqui vai ser o meu cálculo. E as aberturas vão ser por data, categoria e subcategoria, as marcas, então vou fazer um ranking lá, pegar os top X marcas e o país. E agora a gente pode ir direto para o Power BI. Aqui eu estou abrindo um arquivo novo do Power BI. A gente pode vir aqui direto em Get Data, que ele vai nos dar as opções aqui para fazer a conexão com o banco de dados. Ou, se a gente fechar aquela janelinha, a gente vai entrar aqui direto, pode vir aqui direto, ó. Já tem a opção, um atalho, Import Data from SQL Server. Então vou clicar aqui. Qual que é o server, que é o servidor? Aqui ele está no nosso próprio computador. Então eu posso escrever localhost. Aqui no database eu posso especificar qual banco de dados eu quero usar ou não. Isso aqui é opcional. Se eu não colocar, ele vai abrir para mim todas as opções. Aqui em Data Connectivity Mode tem uma diferença em relação ao que a gente estava fazendo com o import lá do CSV e o Excel. Por quê? Porque aqui ele tem um modo import, que é o trazer os dados que estão no banco de dados para o meu arquivo do Power BI. Então eu vou trazer ele realmente para o arquivo. E tem o modo via Direct Query. Como que é o Direct Query? O Direct Query você vai fazer a conexão com o banco de dados e não vai trazer os dados para o arquivo do Power BI. Como assim? Toda vez que você fizer um processamento para pegar o valor de alguma medida, você vai mandar essa requisição para o banco de dados. Então lá no sistema lá do SQL ele vai fazer esse cálculo e devolver a resposta desse cálculo. Isso é bom principalmente para quando você tem uma quantidade de dados muito grande e fazer a importação desses dados pode ser um pouco complicada e bem demorado. Então, principalmente quando você está falando em Big Data, então você tem um problema muito grande. E muitas empresas gostam de usar também o Direct Query por questão de segurança, porque pelo fato do arquivo não estar carregando as informações, se de repente um funcionário que tem esse arquivo sai da empresa e esse arquivo está com ele, a partir do momento que ele perde o acesso ao banco de dados, ele vai deixar de conseguir acessar essas informações. Ele não mais vai ter aquele banco, porque ele vai tentar conectar os dados e assim que ele abrir o arquivo, vai aparecer uma solicitação de conexão e ele não vai conseguir fazer. Então é mais um sistema de segurança que algumas empresas fazem. Muitas empresas não gostam de usar porque o GSQL também faz algumas limitações. Então, alguns visuais você não consegue usar, algumas medidas não funcionam quando você faz Direct Query, ele tem suas limitações e algumas vezes também fica bem lento. Então, você tem que balancear o que você está precisando. Mas normalmente, quando você é desenvolvedor, se você conseguir usar o import, você vai ter menos trabalho com o import do que com Direct Query. Então, eu daria preferência para o import, mas cada um pode ver no seu projeto o que se encaixa melhor. Aí aqui, a gente também tem a opção em Advanced Options. E aqui nós podemos colocar também o nosso código em SQL. Então se eu quiser fazer igual a gente fez ali
o SQL Management Studio, a gente pode fazer também. Por exemplo, posso escrever aqui select asterisco from o nome da tabela, e aqui ele vai trazer para a gente. Mas, por enquanto, como a gente vai pegar uma lista de tabela, é melhor a gente seguir aqui direto. Então, só vou dar um OK. Aí, como eu não especifiquei qual banco eu queria, ele me trouxe todos. Eu posso abrir aqui só o que eu quero. Então a gente pegou com todos os dois, né? Então eu vou pegar aqui a abertura. Só lembrando qual que era a nossa demanda. Aqui, ó. Nós vamos fazer um relatório de venda das lojas físicas. Lembra que eu falei que tinha uma tabelinha para lojas físicas? Então vamos descer um pouquinho aqui, ó. Aqui tem as dimensões, ó. Ele já nomeia como DIN, mas o relatório de vendas é nossa fato. Então vamos procurar aqui, ó, fact. Então aqui é a nossa fato, ó. Inventário, IT Machine, IT SLA, Online Sales e Fact Sales. Se a gente tem Online Sales, né? Então Fact Sales é a vendas não online. Então já vou selecionar ela. Qual que é a próxima que a gente precisa? A gente já tem a fato, que é onde a gente vai pegar essas medidas. Só que a gente precisa fazer as aberturas, né? Por data. Então vamos começar procurando a tabela de data. Vem aqui, ó, tem a DIN Date. Ok. Próximo. Categoria e subcategoria. Aqui, ó. DIN Product Category. E aqui é a subcategory. Selecionei. Próximo. Agora tem Top X marcas. Então, marcas, onde a gente vai pegar aqui? A gente não tem uma dimensão de marcas. Não tem uma DIN Brand, que seria marca em inglês, né? Mas a gente tem aqui uma tabela de produto. Então, cada produto aqui também deve ter sua marca. Então a gente pode clicar na tabela, eu cliquei em cima. Posso andar aqui um pouquinho com o mouse. Aqui, ó, Brand Name. Então a gente vai precisar desse campo aqui. Então posso selecionar essa DIN Product também. Agora a última, a gente tem aqui país. Então vamos procurar aqui a dimensão. Ó, a gente tem aqui a DIN Geography. E aqui ele tem, ó, tem continente. E aqui, ó, região Country Name, China, Índia. Então a gente vai ver que aqui é o campo de país. Então esse é o nosso campo de interesse. Vamos selecionar também. E a gente vai aqui em Transform Data. Bom, aqui já está todas as tabelas prontas para fazermos os tratamentos, se necessário. E a continuação a gente vê na próxima aula.